Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 18. Salmo de número 18. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 30. Salmo de Davi. Um salmo que ele vai falar de muitas coisas da sua vida, do seu reinado. E entre elas algumas coisas o Espírito Santo falou no meu coração sobre andar com Deus, sobre caminhar na presença do Senhor. Todos acharam? Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Glória a Deus. Davi está aqui escrevendo e ele escreve algo glorioso. O Espírito Santo revelou isso para ele, mas ele não somente tem uma revelação momentânea. Davi tem uma revelação de uma vida. Davi tem uma revelação de um caminhar, de um proceder. Ele está dizendo: o caminho de Deus é perfeito. Não porque essa ideia veio na cabeça dele, porque certamente Davi, ele está se recordando de toda a sua vida. Lá em 2 Crônicas também esse salmo está lá, mas ele está no final da vida de Davi. Esse salmo está um pouquinho antes das últimas palavras de Davi. Esse salmo está lá em 2º livro de Crônicas. E Davi está ali, quem sabe, fazendo um balanço da sua vida, da sua trajetória. Davi está se lembrando do tempo em que ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele estava lá no campo, que ele estava esquecido pela sua família, que ele estava ali, que ninguém estava vendo ele. Mas naquele momento em que aparentemente ninguém estava vendo ele, Deus estava olhando para ele, ele se lembra disso. Se lembra do profeta Samuel indo na sua casa. Se lembra dos profetas Samuel derramando óleo da unção sobre a cabeça dele. Ele se lembra do momento que ele se encontra com o leão e o vence. Ele se lembra do momento que ele encontra com o urso e o vence. Ele se lembra do momento que ele encontra com o gigante Golias e ele vence Golias. Ele se lembra dos anos que ele teve que fugir de Saul, porque Saul estava o perseguindo para matá-lo, sem que ele houvesse cometido nenhum pecado, sem que nele não houvesse nenhuma culpa. Com certeza ele está se lembrando dos momentos em que ele se torna rei de Israel e que os inimigos vêm de todos os lados. Uma hora são os filisteus, outra hora são os edomitas, outra hora são os amonitas, são os moabitas, são os sírios. Satanás levanta inimigos de todos os lados contra Davi. Ele está se lembrando certamente dos momentos em que ele vacilou, em que ele caiu, em que a misericórdia de Deus foi grande sobre a vida dele, que o repreendeu e que, como ele se arrependeu e ele voltou para a presença de Deus, Davi está fazendo um balanço de toda a sua vida, Davi está fazendo um balanço de toda a sua existência. Ele está dizendo: o caminho de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus não é perfeito somente quando as coisas vão bem. O trabalhar de Deus não é perfeito somente quando nós temos vitórias. O trabalhar de Deus é perfeito quando muitas vezes somos rejeitados e somos esquecidos, mas não por Deus. Deus não nos rejeita, Deus não nos esquece. O Senhor nos enxerga, mesmo lá quando ninguém está querendo nos ver, quando nós somos isolados, como Davi foi no deserto, para cuidar, como seu próprio irmão disse, de umas poucas ovelhas. O caminho de Deus é perfeito, meu irmão amado. Quando vem um leão na sua direção e você está ali, sem nenhuma espada, sem nenhuma lança, sem nenhuma proteção, a não ser a sua funda, a não ser as suas pedrinhas. Mas você não pode usar porque uma funda e algumas pedras são
ineficazes contra um leão, são ineficazes contra um urso. E Davi diz: eu pulei sobre o leão, agarrei na sua barba e o matei. O Senhor é contigo, mesmo quando o inimigo se levanta com uma fúria capaz de destroçar a tua vida, de destruir a sua vida. O caminho de Deus é perfeito, porque quando você começa a andar com Deus, você não anda sozinho. Você não está sozinho. Pode ninguém estar te cercando, pode ninguém estar à sua volta. Pode ser que as pessoas viraram o rosto para você e te esqueceram, mas o Senhor não, e Ele está contigo. É isso que Davi está dizendo: o Senhor é comigo. Ele fala aqui: a palavra do Senhor é provada. Eu provei a fidelidade da palavra de Deus. Eu não somente li, eu não somente conheci a palavra de Deus, mas eu vivi, eu provei essa palavra. Eu vi que ela é real. Quando ele vai pelejar contra Golias, e Golias vem com fúria, vem com sarcasmo contra ele, diz: ô menino, sou eu algum cão para você ter saído para lutar comigo com um pedaço de pau na sua mão, porque Davi estava com o cajado na sua mão? Sou eu algum cão? E começou a amaldiçoar a Davi. Se eu vou te despedaçar, eu vou entregar a tua carne aí às aves do céu. E Davi está dizendo: não, eu vou contra ti em nome do Senhor. Você está vindo contra ti com a lança, com a espada e com o escudo, porém eu estou indo contra ti em nome do Senhor. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Davi, por diversas vezes, se coloca sob a proteção da palavra de Deus. Quantas vezes Davi está lembrando, está meditando na palavra de Deus, e quando ele usa essas palavras contra Golias, ele não está apenas dizendo palavras vazias, ele está se lembrando das promessas de Deus feito para com o povo de Israel. Ele está se lembrando quando Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sou amigo dos teus amigos, Abraão, e sou inimigo dos teus inimigos. E Davi está invocando esta palavra como proteção sobre a sua vida. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti com meu Deus, porque o meu Deus é comigo. Porque não tem gigante, não tem armadura, não tem couraça capaz de livrar aquele que se levanta contra Deus, aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E o Senhor é comigo, o Senhor que me ungiu, o Senhor que me fortaleceu. Ele está dizendo aqui no 31, quem é Deus senão o Senhor? Davi peregrinou por algum tempo no meio dos filisteus. Davi, por algum tempo, ele teve que ir até os moabitas, deixar o seu pai e a sua mãe lá, por causa da perseguição de Saul. Davi tinha rodado os reinos em volta, Davi tinha visto as práticas religiosas das outras nações. Ele está dizendo: não tem Deus como tu, ninguém pode livrar como tu. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Só existe um Deus verdadeiro. Só existe um caminho verdadeiro. O mundo pode dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Davi está dizendo: só tem um caminho que é perfeito, e é o caminho de Deus, e é o caminho da palavra, e é o caminho da fidelidade, e é o caminho da obediência, e é o caminho, meu irmão amado, da perseverança na presença do Senhor. Só esse caminho é perfeito, só essa palavra é provada. As outras religiões podem ter os seus escritos, podem ser os seus livros, mas somente uma palavra é verdadeira, e é a palavra de Deus. Somente esta palavra é verdade, somente a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui: Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Quando eu estou fraco, Ele me fortalece. Quando eu estou andando errado, Ele corrige a minha trajetória. Ele me enviou o profeta Natan para me repreender quando eu caí, quando eu errei, quando eu estava ali vacilando. Deus enviou o profeta Natan para me repreender. Então o caminho de Deus é perfeito. É Ele que aperfeiçoa o meu caminho. Mesmo quando eu estou errando, mesmo quando eu estou agindo errado, Ele vem e me puxa a orelha, Ele vem e me repreende. Ele não me deixa errar. Ele não fica olhando eu tropeçar, eu cair, eu errar e falando: ó, bem feito, olha, quem mandou não andar na minha presença? Não, nosso Deus não é assim. Ele vai nos repreender, Ele vai nos exortar, Ele vai nos chamar a atenção. E o apóstolo Paulo fala que aquele filho que está sem correção não é filho. Somente os filhos estão debaixo de correção. Se Deus está te repreendendo, se Deus está puxando a sua orelha, dê glória a Deus.
Ele faz isso porque você é filho, porque você é amado, porque você está na presença dEle. Ele está fazendo isso para aperfeiçoar o seu caminho. Porque Ele não quer ver você errar, porque Ele não quer ver você sair da presença dEle. Ele faz os meus pés como os das servas. Você já viu um cervo correndo? Nem o leão não pega na carreira. Tem que fazer uma armadilha, uma emboscada, porque na corrida não pega. Ele me faz os meus pés ligeiros como os dos cervos e põe-me nas minhas alturas. É Deus que nos exalta. É Deus que pega lá do monturo, necessitado, pequeno, humilde, e o exalta. No momento certo, no momento dele, mas não é para satisfazer o nosso ego, é para que a gente cumpra o propósito de Deus. Quando Deus exaltou a Davi, que tirou ele lá de trás da malhada das ovelhas, de trás do curral das ovelhas, e o colocou sobre o trono, não era para que Davi se ensoberbecesse, não é para que Davi se achasse o tal, mas é para que Davi cumprisse o propósito de Deus, de pastorear o rebanho de Israel. Então, quando Deus nos exalta, é para que a gente cumpra o propósito de Deus. É Ele que nos coloca nas nossas alturas, é Ele que adestra as nossas mãos para o combate. É Ele, meu irmão amado, que vai te dar estratégia, que vai te dar sabedoria e vai te dar entendimento. É Ele que vai te dar, meu irmão amado, visão para que você possa vencer, para que você possa caminhar com segurança, para que você possa caminhar, meu irmão amado, com firmeza na presença dEle. Maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes a gente usa esse versículo para dizer, olha, está vendo, eu não posso confiar nas outras pessoas. Você não pode confiar em você mesmo. Você não pode confiar no seu próprio coração. Você não pode confiar no seu próprio entendimento. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que ser guiado e dirigido pela palavra de Deus. É essa palavra que vai te dar força, que vai te dar estratégia, que vai te dar entendimento, que vai te dar sabedoria e vai, meu irmão amado, fazer com que você não erre o caminho. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quantas pessoas estão erradas, achando que estão certas? Quantas pessoas estão enganadas, caminhando para o inferno, enquanto estão achando que estão caminhando para o céu? Porque estão rejeitando o ensinamento desta palavra, porque estão se apegando a tradições humanas, porque estão se apegando a ensinos de homens, porque estão se apegando e idolatrando homens, em vez de se apegar à palavra de Deus. Quantas pessoas, eu estava conversando com um rapaz essa semana, e ele estava me contando algumas coisas, eu fui falando da palavra, e ele foi contando algumas coisas da vida espiritual dele, e eu fui falando da palavra, de repente ele falou, nossa pastor, agora eu fiquei bugado, porque um monte de coisa que eu achei que era certo, que era bênção, pelo que o senhor está falando aí está errado. Eu falei, não sou eu que estou falando, eu estou citando para você a palavra de Deus. Ele falou, nossa, agora eu fiquei, nossa, deu uma bugada na minha cabeça, porque eu achei que era bênção, porque eu achei que era vitória, porque eu achei que era vida. Aí eu falei, não, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Quantas pessoas estão enganadas? Quantas pessoas estão caminhando para o inferno? Estão dentro da igreja, mas estão caminhando para o inferno. Pastor, como é que o senhor pode falar isso? Ué, Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 entraram com o noivo, e as outras 5? Jesus falou que elas ficaram nas trevas exteriores, onde há choro e onde há ranger de dentes. Aqui Jesus está se referindo nesse lugar, nas trevas exteriores, onde há choro e há ranger de dentes. Jesus está se referindo ao inferno, meu irmão amado. Então nós temos que acordar e despertar, nós temos que nos firmar nesta palavra. Não fique engolindo qualquer coisa, passa no filtro da palavra de Deus. Nós temos que ser como a igreja de Bereia. Tudo que a gente ouvir, tudo que a gente vê em nome de Deus, tem que passar no filtro da palavra. Ah, mas eu estou vendo milagre. Meu irmão, Jesus fala em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E qual é a resposta de Jesus para essas pessoas? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não conheço vocês.
Onde é que estão essas pessoas orando pelos enfermos? Onde é que estão essas pessoas manifestando a glória de Deus dentro da igreja? Não estão no mundo, não. Mas por que Jesus está falando, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade? Porque não estão vivendo de acordo com a palavra. Estão vivendo na mentira, estão vivendo no engano, estão vivendo no adultério, estão vivendo na prostituição, estão vivendo na apostasia, estão manipulando a palavra de Deus. Estão fazendo da palavra de Deus negócio para enriquecer alguns e estão caminhando para o inferno. É como o Senhor Jesus fala em Apocalipse: tem o nome de que vive, mas está morto. Se você olhar para ele, parece que ele está vivo, parece que ele é bênção, parece que ele é fogo puro, parece que ele é glória pura, mas olha para a vida dele, olha para os frutos. Jesus diz que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. E quando Jesus fala dos frutos, é o fruto da vida. É o fruto da vida, irmão. O Espírito Santo não pode estar habitando numa vida que está ali com os olhos cheios de adultério, com a vida cheia de adultério, uma boca suja. Não, o altar é bênção, mas lá fora é só palavrão, é só mentira, é engano. O Espírito Santo não está nessa vida, porque ele é santo. O nome dele já diz, ele é santo, ele é puro. O Espírito Santo não está na vida de uma pessoa que fica enganando os outros. Lá no trabalho ele engana, no negócio ele engana, ele passa os outros para trás. O Espírito Santo não está nisso, porque ele é santo. Então, meu irmão amado, quando Davi está falando o caminho de Deus é perfeito, eu me lembrei também de Isaías 35, vamos lá. Isaías capítulo 35, a partir do versículo 8. O caminho de Deus é perfeito, diz Davi. E Isaías vai falar desse mesmo caminho, porém ele vai ressaltar algo glorioso também deste caminho. O versículo 8, ele está falando aqui pelo Espírito de Deus, ele está profetizando. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho é santo, o imundo não passa por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes até os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. A alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O caminho é santo, não é só o nosso Deus que é santo, o caminho é santo, o evangelho é santo, a tua vida tem que ser santa, o teu falar tem que ser santo, o teu olhar tem que ser santo, o teu escutar tem que ser santo, o teu agir tem que ser santo. O caminho é santo e o imundo não anda no caminho santo. Pode achar que está andando, mas não está andando. Pode achar que está caminhando, mas não está caminhando. Porque o caminho é santo, meu irmão, o imundo não passa por ele. O que é o imundo na Bíblia? O imundo é o impuro. O que é o impuro? Aos olhos da palavra de Deus, é aquele que rejeita a palavra de Deus. Esse é o impuro, esse é o imundo. Aquele que lê na palavra de Deus o que tem que fazer e ele não faz aquilo, ele faz diferente. Porque ele acha que ele é dono da vida dele, porque ele acha que ninguém manda nele, porque ele não crê na palavra de Deus, fala a palavra de Deus para ele, não, aqui, não quero saber disso não. Tudo bem, você tem liberdade para viver a sua vida do jeito que você quer, mas nesse caminho santo você não anda. E você também não chega no destino que o caminho santo leva, porque só há um caminho, só há uma verdade que leva a vida, e é Jesus. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, declarou Jesus. Outra verdade desse caminho, esse caminho é Jesus. É por isso que esse caminho é santo. É por isso que esse caminho é perfeito. É por isso que esse caminho é glorioso, porque esse caminho é Jesus.
Porque esta palavra é Jesus. Apocalipse vai dizer: o nome pelo qual o Senhor Jesus é conhecido nos céus é a palavra de Deus. São João capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, o verbo é Deus, o verbo é Jesus. Quem rejeita as minhas palavras a mim, me rejeita. Quem não ouve as minhas palavras não me ouve. Quem não ama as minhas palavras não me ama. Para andar nesse caminho eu tenho que andar na obediência e na fidelidade, meu irmão amado, da palavra de Deus. Somente o povo de Deus vai andar nesse caminho, e ninguém nesse caminho vai errar o destino. Versículo 8, finalzinho. Ninguém vai errar o destino. Todo mundo que andar por esse caminho vai chegar no céu. Todo mundo que andar nesse caminho vai chegar na glória. Todo mundo que andar nesse caminho vai vencer. E quando eu falo vencer, eu não estou falando aqui você ficar rico, você ficar milionário. Não, isso aí é coisa desse mundo. Eu falo é chegar no céu. Porque tem muitas pessoas que vão morrer milionárias aqui, com mansões, com carrões, com aviões, e vão para o inferno. Vencer não é ficar rico. Vencer não é ficar famoso. Quantas pessoas são famosas, são adoradas, são idolatradas. Oh, as pessoas vão lá, oh, ele pisou aqui, oh, ele sentou aqui, oh, ele pegou nesse violão, vai para o museu. Oh, são idolatradas aqui, mas vão para o inferno, porque não vivem na presença de Deus. Quantas pessoas têm sucesso, saíram de um lugar muito simples, muito humilde, hoje são badalados, têm os seus nomes aí glorificados pelo mundo, pela televisão, pela mídia, pelas redes sociais, milhares de seguidores, milhares de legiões de pessoas que amam, mas vão para o inferno, porque não vivem a palavra de Deus. Porque não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, porque não andam no caminho santo. E eu gosto, meu irmão amado, quando diz aqui a palavra de Deus: ali não haverá leão, ali não haverá animal feroz que subirá a ele, não se achará nele. Sabe por quê? Porque Deus guarda. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, meu irmão amado, jogaram Daniel na cova dos leões, mas o leão não devorou Daniel. Sansão encontrou com o leão, mas o leão não devorou Sansão. Porque o Espírito de Deus estava sobre esses homens. Porque esses homens estavam andando no caminho santo de Deus. Aleluia! E o que diz aqui, meu irmão amado: somente os remidos, somente os resgatados andarão por ele. Somente aqueles que lavaram as suas roupas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Somente aqueles que nasceram de novo. Por isso Jesus disse para Nicodemo: você tem que nascer de novo. Somente aqueles que estão vivendo uma nova vida, livre do pecado, livre da imoralidade, livre das coisas desse mundo. Somente estes, e foram resgatados desta vã maneira de viver. Efésios capítulo 2, não andam mais segundo o curso deste mundo, não é o que a televisão diz, não é o que as redes sociais dizem e vão guiar e dirigir a minha vida. Não é, meu irmão amado, as novelas que fazem o meu padrão moral, não são os filmes que me dizem as verdades, não são os documentários que doutrinam a minha vida. A única doutrina que a minha vida aceita é a doutrina da palavra de Deus. Por isso eu estou resgatado, eu estou remido. Ah, meu irmão amado, eu vou caminhando para Sião. Sabe por quê? Porque a alegria eterna haverá sobre as nossas cabeças quando chegarmos lá, porque o gozo e a alegria nos alcançarão, porque a tristeza e o gemido vão fugir de nós, e vai se cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, nunca mais as coisas desse mundo nos alcançarão, porque já são passadas estas coisas. Há uma recompensa para caminhar na presença do Senhor. Hoje a gente pode estar aqui passando por luta, passando por gemido. Hoje a gente pode estar aqui, meu irmão amado, enfrentando lutas e tribulações. Pode ser que a nossa caminhada hoje está difícil, mas quando nós chegarmos no final da caminhada e a gente olhar para trás, se nós permanecermos fiéis, a gente, como Davi, vai olhar e vai dizer: o caminho de Deus é santo, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é puro. Nós vamos poder dizer como o apóstolo Paulo disse: corri a minha carreira, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Agora eu só aguardo a coroa da justiça. Não estou aguardando um prêmio desse mundo, um Nobel, um Oscar, seja lá o que for. Eu estou aguardando a coroa da justiça.
a qual o Senhor, o justo juiz, o meu Redentor, o meu Salvador, vai colocar sobre a minha cabeça. Não vai passar, não vai acabar. Essa glória não acaba, essa glória não passa, esse reino não vai ter fim. Daniel fala isso, esse reino não tem fim. Essa glória, esse povo santo, esse povo maravilhoso, essa glória de Jesus Cristo não passa, não acaba. Ele chega e ele domina. É a pedra que chega no pé da estátua, que esmiuça a estátua de Daniel, que enche toda a terra, que preenche todas as coisas. É Jesus, é o seu reino, são os santos juntos com ele e vão reinar com ele para sempre. Como diz Daniel, vão brilhar como as estrelas do firmamento para sempre e eternamente. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. O caminho de Deus é perfeito, meu irmão. Talvez você hoje esteja passando pelo vale da sombra da morte, como Davi passou. E ele fala isso lá no Salmo 23. Mas ele fala algo glorioso no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu fiquei muito tempo pensando, como é que uma vara e um cajado... Você já viu o pastor puxando a ovelha pelo pescoço? Você já viu um cão pastor conduzindo as ovelhas pelo rebanho? Ele vai do lado, e quando a ovelha tenta dar uma desgarrada, ele vai ali dar uma mordida naquela ovelha para ela voltar de novo para o lugar certo. Mas ele não é lobo, ele é um cão pastor. Ele faz isso não para matar a ovelha, não para prejudicar, pelo contrário, para salvar aquela ovelha de se desgarrar e cair nas garras do lobo. Quando o Senhor nos corrige, quando Ele nos puxa, quando Ele nos repreende, Ele está nos chamando à presença dEle. É porque esse erro, esse desvio, esse motivo de repreensão está nos afastando da presença dEle. E Ele não quer nos perder, Ele não quer nos ver desgarrados, Ele não quer nos ver nas mãos do lobo, do tentador, de Satanás. Oh, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não vamos temer mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo se você está enfrentando um leão, se você está enfrentando o urso, se você está enfrentando Golias, o Senhor está contigo. Se você está sendo injustiçado como ele foi diante de Saul, perseguido sem motivo nenhum, ele está contigo. Davi não fugiu sozinho, o Senhor estava com ele. Quando os inimigos vêm, eles tentam de todas as maneiras destruir a tua vida, o Senhor está contigo. Qualquer fase, qualquer adversidade da tua vida, o Senhor está contigo. Mas o Senhor está contigo enquanto você está com Ele. Se você o deixar, Ele também vai deixar você. Nunca deixe o Senhor, nunca abandone a presença do Senhor. Oh, meu irmão amado, nunca abandone a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é a tua bússola, é o teu guia, é a tua direção. É esta palavra aqui, meu irmão amado, que tem que ser a tua orientação, a tua meditação de dia e de noite. Davi fala nisso, eu medito nesta palavra de dia e de noite. Você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite, meu irmão. Você não pode abrir a sua Bíblia só de domingo. Você não pode somente ficar ouvindo outras pessoas lerem a Bíblia. Você tem que você mesmo abrir a tua Bíblia todo dia e ler, e ler, e ler, e meditar. Porque esse caminho santo, meu irmão, porque esse caminho perfeito, ele está descrito nesta palavra. Essa palavra é um mapa para você andar no caminho perfeito, para você andar no caminho santo. Sem essa palavra você não vai enxergar esse caminho. Sem essa palavra você vai se perder na sua caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que você seja guiado, dirigido
por esta palavra, você possa se quebrantar aos pés do Senhor Jesus. Se você errou, volte correndo para a presença de Deus. Oh, meu irmão amado, não tem outro caminho que leva a Deus, somente um caminho. Só o caminho da palavra de Deus, só o caminho de Jesus, só o caminho do Evangelho, só o caminho da cruz, só o caminho da renúncia, só o caminho da santidade, só o caminho da fidelidade, só o caminho da perseverança a esta palavra é que vão te conduzir à vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Deixa Ele endireitar as tuas veredas, deixa Ele corrigir os teus passos, deixa Ele te consolar com a sua vara e o seu cajado, quando preciso for, deixa Ele te corrigir, deixa Ele te exortar, deixa Ele te repreender, porque vale a pena, o destino vale a pena, o final vale a pena. Quando você olhar para trás, você vai dizer glória a Deus por todas as vezes que o Senhor me repreendeu, glória a Deus por todas as vezes que o Senhor me corrigiu, glória a Deus por todas as vezes que a palavra de Deus pegou pesado comigo, porque hoje eu estou na presença de Deus, porque hoje eu estou na glória, porque hoje eu estou caminhando para o céu, porque hoje eu estou aguardando a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, o justo juiz.